Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que eu possa falar com sabedoria e ensinar com amor. Dai-nos também para esta quarta semana, Senhor, ouvidos de discípula para deixar ressoar em meu interior o novo ensinamento proclamado por Jesus. Nessa quarta semana, o Evangelho do Pai Misericordioso no domingo. A quem era direcionada esta parábola? A dois grupos de pessoas. Os primeiros são os pecadores que se aproximavam de Jesus para ouvir suas palavras. Então, Jesus conta essa parábola para mostrar que Deus ama incondicionalmente. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Quer dizer que é uma esperança para os pecadores. Na época, os pecadores eram considerados excluídos do reino de Deus. E o segundo grupo eram os fariseus e os doutores da lei, que estavam ali esperando pegar Jesus em falso. Criticavam Jesus por misturar-se com os publicanos e pecadores e sentar-se à mesa com eles. Para eles isso era terrível. Você jamais deveria sentar-se na mesa com alguém que não fosse tão puro quanto você, tão justo quanto você. No livro de Arrol, Jesus em Más Companhias, ele vai olhar a vida de Jesus por esse enfoque, que Jesus estava sempre com más companhias. A vida de Jesus, desde o nascimento, numa gruta, foi visitada por pastores que eram muito mal vistos na época, era assim, a ralé. E viveu convivendo e comendo com pecadores, e até na morte, crucificado como um maldito entre dois malfeitores. Mas ele acolheu esses dois malfeitores também, sendo que um pediu para estar no reino com ele, e ele acolheu prontamente. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, mais uma vez, revela a face amorosa de Deus, que se alegra com a volta de seus filhos, ao contrário do que se acreditava, que Deus castigava o pecador e até algumas gerações após ele. Por isso, conta a parábola dos perdidos e encontrados, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Esse quadro, essa parábola foi imortalizada por vários pintores, mas esse do Rembrandt é o mais significativo para mim, por isso escolhi. O quadro foi pintado entre 1606 e 1669, Nossa Senhora, né? Já no final da sua vida. Ele mede 2,62 por 2,5, o que deixa os personagens em tamanho natural e com alguns espaços vazios para favorecer o espectador contemplar, convidando a participar da cena, o que é muito inaciana. A contemplação inaciana pede isso, que a gente imagine a cena, participe, escute o que estão dizendo, né? Use todos os sentidos espirituais para participar da cena. E o que a gente pode detalhar desse quadro um pouco, né? De que esse pé já descalço, a sandália rota, resume toda a miséria que chegou. Tem feridas, tem cicatrizes, tem aqueles calos de tanto que ele caminhou por caminhos difíceis. Mas o pai o acolhe, não pergunta onde esteve, o que fez. Está desarmado, está saudoso. O filho parece um feto aqui, bem no ventre do pai, no útero, nas entranhas. Ele renasce nesse abraço, morre para a vida antiga para renascer para uma vida nova, junto do seu pai.
E esse detalhe é muito precioso. Essa mão que a gente vê à esquerda é uma mão feminina, delicada, uma mão de mulher. E esta mão aqui que a gente vê à direita é uma mão mais masculina, mais cheia de calos, maior, mais forte, que a gente entende que é uma mão masculina. E com isso a gente interpreta que Rembrandt pintou Deus como pai e mãe de ternura, né? Que acolhe o seu filho, faça ele o que fizer, né? Sua criatura amada. Como dizem, Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. Já o filho mais velho, que está ali ao lado, em pé, arrogante, mãos fechadas, fechado em si mesmo, em sentido de autossuficiência, ressentimento, inveja e forma da lei, né? Meio fariseu. Fariseu, aqui está bem representado os fariseus. E nós também temos um lado fariseu que precisamos estar observando, porque vira e mexe a gente também se fecha e prefere a forma da lei do que o espírito da lei, né? O convite à reconciliação ou voltar à comunhão, nas 4 relações típicas do ser humano. Com Deus, ter tempo para Deus, orações, sacramentos, palavra, né? A gente está tão fora, tão no ativismo, com tantos apelos exteriores, celular, internet, propagandas, nossa, é muito estímulo externo que a gente está sem tempo para Deus. E na relação com os outros, reconciliar com os outros, né? Sair do domínio, se você domina alguém, ou pior, indiferença, né? Pelo rancor, você pode ter matado alguém no seu coração e faz de conta que essa pessoa nem mais existe. E também se reconciliar com a natureza, olhar para ela, cuidar, curtir. E consigo mesmo, sair da culpa, dos escrúpulos. Santo Inácio sofreu muito com a culpa. Lá em Manresa, ele se punia tanto pelos pecados cometidos no passado, que ele foi se deprimindo, se desesperando, teve vontade até de se suicidar. Mas, graças a Deus, ele teve um insight, percebeu que isso não era de Deus, era do acusador. Então, é bom que a gente se reconcilie. Às vezes, a gente vai lá, confessa, o padre perdoou, Deus perdoou, mas a gente não se perdoa. Então, vamos nos reconciliar e voltar à comunhão com todas as nossas 4 relações. Porque o Pai não quer punição, ele quer roupa nova, festa, né? Jesus quebrava os paradigmas da época. Deus Pai, além de dispensar sacrifícios, restaura a dignidade do Filho. Pede que o vistam com roupa nova, sandália nova, anel ao dedo, restaura a aliança, aquele casamento que a gente faz com Deus no princípio do fundamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. E quer celebrar e festejar, pois este filho estava morto e reviveu. Essa época, que é a Quaresma, é muito propícia ao sacramento da reconciliação, que antes era reduzido à confissão de pecados. Hoje, pelo Catecismo da Igreja Católica, temos no 1491, o sacramento da reconciliação é constituído de 3 atos. Arrependimento. Se não tiver arrependimento, não dá para fazer o perdão dos pecados. Por quê? Eu tenho uma amiga que voltou para a igreja, assim como eu, mais tarde, adulta. E ela ainda não estava entendendo bem os sacramentos, ela foi se confessar, confessou um pecado forte, e disse para o padre, ela é psicóloga, talvez por isso ela tenha falado assim,
Olha, eu fiz, mas não me arrependo. Ele falou, então, eu também não te perdoo, você não se arrependeu, não posso te perdoar, quer dizer que você vai continuar fazendo? Então, a confissão implica uma certa contrição, né? E não, que nem o filho pródigo fez. Vou voltar ao meu pai, vou dizer, pequei contra ti, contra o céu, né? Ele sente uma contrição e confessa dizer o que fez, que no caso o padre, o próprio Deus nem está fazendo questão dos detalhes, de ouvir quão feio pode ter sido seus pecados. Mas acolhe, acolhe, escuta. E o propósito de cumprir a penitência e as obras de reparação. Na maioria dos lugares, há uma espécie de mutirão de padres confessores, para que se tenha mais dias e horários, propiciando a oportunidade de mais pessoas poderem participar desse sacramento, que é libertador, nos causa muita leveza. A gente se sente em festa. O padre Quevedinho comentava que eu estive lá semana passada conversando com ele, me confessando. E ele comentava que uma menina, antes da primeira comunhão, foi confessar com ele, e depois que confessou e ele deu absolvição dos pecados, ela disse, ufa, que alívio! É assim que a gente se sente, aliviado, em festa, em comunhão. O final da parábola fica em aberto. O pai vai conseguir convencer o irmão mais velho a abrir-se ao amor oferecido, à comunhão, ao perdão, a entrar na casa para participar da festa? A parábola não diz. Não sabemos. A decisão dele fica em aberto. Por isso, cada leitor dessa parábola deve tomar a decisão. Abrir-se é acolher o amor incondicional, o perdão e a comunhão que lhes são oferecidos por Deus, ou rejeitá-los, fechando-se na própria justiça e autossuficiência. Quem experimenta o amor incondicional de Deus, a misericórdia de Deus, se sente naturalmente movido a fazer o mesmo. E essa frase de Lucas, né, de Jesus por Lucas, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso, é um apelo para cada um de nós. Quem experimenta a misericórdia de Deus se sente convidado a perdoar também a quem rompeu a comunhão consigo, nos dois lados, ou perdoar ou pedir perdão para que a comunhão seja refeita. Perdoar traz uma leveza e uma paz que o orgulho normalmente não permite experimentar. A pessoa se sente pesada, arrastando correntes, despeja veneno, rancor no outro, mas quem vai morrendo é a própria pessoa. Dois livros, que tem muitos livros escritos a respeito dessa parábola, mas eu destaco esses dois que podem ajudar a aprofundar o tema. Este aqui, escrito pelo teólogo jesuíta Álvaro Barreiro, é em forma de um retiro. Você pode usar esse livro para dar um retiro de fim de semana, ou você mesmo rezar. Como, em vez de ler, rezar, meditar, ele dá boas pistas, e algumas eu usei aqui nessa palestra. E A Volta do Filho Pródigo, do Henry Nouwen, muito boa. Então, aqui o Álvaro Barreiro conta a história de uma menina na comunidade. Ele foi dar esse retiro de fim de semana numa comunidade. E as crianças vieram participar. Então, para ele tornar mais dinâmico para a criança um retiro, ele contou essa história e pediu que as crianças fossem dizendo, e essa parte que aconteceu, né? E tinha uma menina de uns 9 anos que sabia essa história de cor e salteado. E acabava até invadindo a resposta de outros, se antecipando. Então, ele falou com ela, bom, eu já vi que você conhece bem a história, vamos deixar um pouco as outras crianças também responder. Então, ela ficava atenta a ele, porque se ninguém respondesse, ele dava sinal para ela que ela podia dar a resposta.
Então, depois que terminou essa colocação, ele foi conversar com a menina. Nossa, por que você conhece tão bem essa história? E ela disse, porque toda vez que eu chego da escola, eu leio essa história, eu gosto muito. Então, a conclusão do padre Álvaro Barreiro era que essa menina estava condenada à salvação. É um paradoxo, porque ele diz, mesmo que ela, por situação, né, de vida lá na comunidade, acabasse se envolvendo com drogas, com prostituição, mais cedo ou mais tarde essa história ia ressoar dentro dela, como ressoou no filho pródigo, e ela ia se lembrar que tem um pai que a ama e que a acolhe de volta. Já que no Henry Newell, ele conta, é autobiográfico, ele conta a história na perspectiva da vida dele, de que no começo ele se identificou, né, da vida dele com o filho pródigo, né, que se afastou e voltou. Mas depois que ele já estava na igreja, ele percebeu que ele tinha muito do filho mais velho, já no meio da vida, né? Um pouco crítico, um pouco exigente, um pouco na forma da lei. Mas que agora, mais idoso, ele estava mais no pai, acolhendo as pessoas, ouvindo, não julgando. Então, eu achei muito interessante. Mas terminado de ler o livro, eu passei na igreja antes do trabalho, assisti à missa e percebi em mim mesma o primeiro personagem, porque no ofertório tocou aquela música muito alegre, te pedina, que é a música que retrata essa parábola, né? Que diz no refrão, confiei no teu amor e voltei aqui ao meu lugar. Eu gastei teus dons, ó Pai, te dou este pranto em minhas mãos. Chorei muito, me identificando com esse filho que voltou. Mas já na saída da igreja, eu fiz algum julgamento de alguém, nem lembro o quê, mas sei que fiz. E pensei, olha lá o filho mais velho, o fariseu interior. Mas fui trabalhar, e à tarde, uma pessoa que estava muito necessitada de conversar pediu para falar comigo à parte, numa sala. E eu a escutei, era realmente um drama que ela estava vivendo, e eu me senti já com um pouco do Pai misericordioso, acolhendo e ouvindo. Então, vocês, quando lerem, também vão ter essa oportunidade de perceber que dentro da gente tem esses três personagens. Na descrição do vídeo, eu trarei essas informações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.